lá, já parou para pensar que os drones podem ser os poetas do nosso tempo? Parece uma ideia diferente, né? Mas hoje a gente vai mergulhar nisso, em como essa tecnologia está, na prática, reescrevendo o jeito como a gente enxerga as nossas cidades, transformando o concreto em poesia e até o caos em música. E tudo começa com essa frase, que é tão simples, mas que muda tudo. Porque lá de cima, as regras do jogo mudam. As ruas que a gente anda todo dia viram traços no mapa vivo. O que era comum e familiar não fica só diferente, fica de verdade extraordinário. Então, a gente entra nesse novo ponto de vista. O drone vira tipo o nosso olho no céu. Um observador quietinho, atento, que nos dá uma visão que antes era só dos pássaros ou, sei lá, dos nossos sonhos de voar. Pensa só, esses olhos mecânicos ficam lá, flutuando, registrando o ritmo que não para nunca das grandes cidades. Eles usam aquelas técnicas tipo time-lapse, sabe? Que fazem horas passarem em segundos, e com isso, eles mostram as ruas se cruzando como se fossem veias pulsando, os prédios quase furando as nuvens. Eles capturam a essência de um coração que simplesmente nunca para de bater. E o que eles veem lá de cima? É um verdadeiro espetáculo da vida humana. A gente vê multidões andando, cada uma com seu objetivo, os carros à noite que viram riscos de luz. Cada foto, cada frame é um pedacinho do tempo que foi congelado. E quando a gente junta tudo, forma um mosaico vivo de movimento, de progresso, de humanidade. Mas o mais interessante é que essa nova perspectiva vai além de só mostrar, ela reinterpreta tudo. A cidade deixa de ser só um amontoado de concreto e aço para ser entendida como, bem, como uma coisa viva que pulsa. É aí que surge essa metáfora poderosa, a cidade como um organismo, uma entidade que de fato cresce, respira e se transforma o tempo todo. E o drone, com aquele voo livre dele, nos dá essa chance única de testemunhar essa evolução de um ponto de vista que é quase celestial. E essa comparação aqui na tela ilustra isso perfeitamente. O que aqui do chão parece só o caos do trânsito, lá de cima se revela uma sinfonia de movimento. O concreto e o aço viram a poesia da luz. Aquilo que parecia aleatório, na verdade mostra um equilíbrio super delicado. E essa observação contínua revela a respiração da cidade durante o dia. A gente vê a metrópole acordando, ainda meio sonolenta. Daí, no meio-dia, ela vira um oceano de energia e movimento. E termina, ao anoitecer, num verdadeiro balé de luzes e cores. Olhar para tudo isso nos faz pensar numa coisa mais funda. Afinal, quem criou essa sinfonia toda? A tecnologia do drone não reflete só a cidade. Ela é um espelho do espírito humano que imaginou tudo isso. A questão não é a máquina, mas o que ela revela sobre nós. O drone, então, é muito mais que um aparelho. Ele é a prova física daquele nosso desejo antigo de ir além. É a nossa curiosidade que ganhou asas, sabe? É a nossa vontade de tocar o céu e de superar os limites que a gente conhece. E essa citação amarra tudo. As nossas cidades e a tecnologia que a gente usa para admirar essas cidades não são só estruturas. Elas são monumentos que provam a nossa persistência, a nossa capacidade incrível de sonhar e de construir o que um dia pareceu impossível. Mas, afinal, o que realmente significa voar? Vale a pena dar uma pausa e pensar nessa pergunta. Sai um pouco do ato físico de voar para entender o significado mais profundo, mais metafórico da coisa. Porque, no fim das contas, essa jornada pelos céus é sobre muito mais do que imagens bonitas. É sobre o que essas imagens despertam na gente. Voar não é só sobre ver, é sobre sentir. E nesse contexto, voar vira sinônimo de uma busca que é de todo mundo. A busca por liberdade. A liberdade de escapar um pouco da nossa perspectiva limitada, de ver o mundo por um outro ângulo e de finalmente entender a grandeza do todo, em vez de ficar preso só no nosso pedacinho. A tecnologia, nesse momento, se torna uma espécie de tradutor. O drone não está só gravando uma imagem, ele está traduzindo a emoção de quem voa. Ele pega um processo que é totalmente mecânico e transforma numa experiência de admiração, de conexão de verdade. E aqui a gente chega numa conclusão muito poderosa. Existe um paralelo direto entre a transformação constante da cidade e o nosso próprio potencial de crescer. A evolução que acontece lá fora é um espelho da evolução que pode acontecer aqui dentro. E a gente termina com esse pensamento. A verdadeira perspectiva é um ato de sentir, não só de ver. Voar, no fim das contas, é ter a capacidade de enxergar com o coração aquilo que na correria do dia a dia a gente nem notava mais.
É, de certa forma, redescobrir a magia no mundo que nós mesmos construímos.